Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos continuar aqui com o nosso tema Ações de Segurança das Estruturas. Dessa vez vamos fazer um exemplo de aplicação. O exemplo é esse que vocês já têm aí na apostila, só que nesse vídeo eu vou explorar um pouco mais e vamos abrir para mais detalhes. Vamos destacar aqui inicialmente que esse exemplo ele foi extraído do livro Dimensionamento de Elementos Estruturais em Aço, do professor Alexander Souza. Ele é lá da Universidade de São Carlos. Bom, o que é o problema aqui? O problema, eu tenho uma cobertura, essa aqui que está em planta, e essa cobertura ela está em balanço. Isso aqui é uma estrutura em balanço fixada nesses pilares aqui. Eu tenho 3 pilares. Então essa extensão toda tem 12 metros. Aqui as dimensões estão em milímetros. Então tem esse abrigo, vamos chamar assim na verdade. Não se trataria de um galpão, mas de um abrigo com alguma finalidade. Pode ser um abrigo de carregamento de caminhões, algo do tipo. Bom, ele é sustentado por 3 treliças. Essa que está aqui, essa que está aqui e uma outra aqui. São 3 eixos principais. E o modelo da treliça é esse aqui. Esse aqui são as terças. As treliças nós temos o banzo superior, banzo inferior, diagonais, que são os elementos inclinados, e os montantes, que são esses elementos verticais. Aqui eu tenho a projeção das terças em planta, tá? Quais são as ações que atuam nesse telhado aqui? Eu tenho o peso próprio dos elementos constituintes da estrutura, terças, treliça, banzo, telha e tudo mais. Temos uma sobrecarga de manutenção de 25 kg por metro quadrado. Esse é o valor especificado pela NBR 8800. No telhado o que conta são as cargas de manutenção. Ali você não tem o uso do telhado para nenhuma finalidade que não seja de cobertura e eventualmente precisa fazer uma manutenção. Aqui eu tenho uma monovia. Essa monovia ela está apresentada aqui, ó. Isso aqui não significa um apoio, isso aqui tudo está em balanço, tá? Isso aqui é um trilho que está posicionado aqui, ó, em planta, onde você pode transportar algum peso nesse sentido que eu estou passando o mouse aqui agora. Então isso aqui funciona como um equipamento de içamento. Funciona não, é um equipamento de içamento. Isso aí na prática o pessoal chama isso de uma talha, que é uma ferramenta que você consegue fazer o içamento, suspender através de cabos de aço ou corrente alguma carga. E a monovia tem capacidade para suspender 15 kN. Isso dá 1,5 toneladas. Então ela pode levantar até 1,5 toneladas. Isso não significa o peso da monovia, e sim o quanto ela pode transportar, quanto ela pode içar. O peso dela, obviamente, já vai estar computado aqui nessa parcela de peso próprio. Eu tenho a ação do vento, eu tenho 2 incidências de vento, um vento de sucção e um vento de pressão. Vale destacar o seguinte: os ventos, quando atuarem, nunca irão atuar ao mesmo tempo. Ora atua um vento de pressão e ora atua um vento de sucção. Isso eu vou explicar um pouquinho aí no próximo slide. Bom, o que a gente quer aqui? A gente quer o esforço na barra 1, que é o esforço de projeto, para dimensionar a barra 1. O que a gente vai fazer para a barra 1 deve ser repetido para as demais barras. A gente só vai focar na barra 1 para poder fazer a aplicação.
falando um pouco mais sobre o vento, é o seguinte: o vento é descrito, as cargas de vento devem ser obtidas de acordo com a NBR 6123. Essa norma ela fixa como eu calculo a ação de vento em determinadas edificações. Então eu tenho lá prédios de concreto, galpões de uma água, duas águas, etc. Então tem lá N possibilidades. Então uma delas seria, por exemplo, de uma estrutura de um galpão ou de uma cobertura, por exemplo. Em linhas gerais, como é que funciona? A gente considera o vento incidindo sobre uma estrutura numa determinada direção, essa que eu estou marcando aqui. No caso de um galpão de duas águas, a gente considera um vento atuando numa direção zero, que seria esse batendo no sentido longitudinal do galpão, que vai gerar um determinado nível de pressões, com uma resultante que pode ser ou de pressão ou de sucção. Isso as contas vão mostrar para a gente. E numa outra direção que eu chamo de direção de 90 graus, ou seja, batendo perpendicular ao sentido longitudinal do galpão. Isso também faz com que gerem outros níveis de pressão no galpão. É importante verificar aqui o seguinte: de qualquer forma, esse vento nunca vai acontecer com esse, ou esse vento está ocorrendo, ou esse está ocorrendo. Então eles vão ocorrer em momentos distintos. Por isso que os ventos não se combinam. Esses dois ventos que nós apresentamos aqui, eles não podem ser combinados juntamente. Eles têm que ser combinados em parcelas ou combinações separadas. A nossa estrutura ela é um modelo de treliça. Então é um modelo de treliça clássica. O que é uma treliça clássica? Treliça clássica é quando todos os nós são rotulados, ou seja, é o modelo padrão de treliça. A gente assume que os nós são rotulados porque os elementos que constituem a treliça eles são muito delgados. Mesmo que você não rotule os nós, os momentos que surgem aqui são pequenos em detrimento dos esforços axiais, por isso que prevalecem os esforços axiais. E a gente já libera esses momentos de que maneira? Momentos cortantes, colocando os nós rotulados. Dessa forma eu só tenho esforço axial na treliça, ou de tração ou de compressão. Essa carga P que aparece aqui, eu desenhei ela aqui de forma geral, genericamente falando. Ela pode representar a ação do peso próprio, pode representar a sobrecarga e pode representar o vento. Eu preciso conhecer esses valores de P para cada uma daquelas hipóteses ou ações que nós estamos assumindo no projeto. E como é que eu vou chegar nessa carga P? Através da área de influência, que também é conhecido como método do quinhão de cargas. Esse nome eu não gosto muito, prefiro áreas de influência, que é muito simples. Essa treliça da extremidade ela recebe menos ação do que essas treliças do meio, porque ela recebe a contribuição desse painel, também recebe a contribuição da carga desse painel. Então ela soma, tem a influência de dois painéis adjacentes. E as dos painéis de extremidade sempre vai pegar menos carga. Por isso que nos galpões a gente sempre, é claro que as treliças elas são iguais, mas ela é dimensionada para a pior situação, que são os painéis intermediários, as treliças intermediárias. Para obter essa carga nesse nó, que seria esse daqui, nesse nó, que é esse, e assim sucessivamente, eu limito uma área em torno desse nó, que é chamada então área de influência. E o limite dessa área é metade da distância entre treliças, nesse sentido, e metade da distância entre a treliça nesse sentido, e também a metade da distância entre terças, nesse sentido, que é igual nesse sentido aqui. Então eu tenho metade dessa distância entre terça, eu limito esse contorno,
Metade da distância entre essas duas terças eu limito esse contorno. Metade da distância entre treliça eu limito esse contorno e assim sucessivamente. Então eu tenho essa área vermelha aqui, que é a influência da carga, que é uma carga distribuída na superfície, quilonewton por metro, que multiplicado por essa área de influência, que está em metro quadrado, eu tenho, portanto, uma carga concentrada no nó. Os nós intermediários, eles vão receber o valor cheio, que é essa área maior, de 12 metros quadrados. E o nó da extremidade, esse e esse, irão receber a influência da metade dessa área. Por isso que eu coloquei aqui, ó, P sobre 2. Então, quando eu achar esse valor P, automaticamente eu acho esse aqui dividindo por 2, esse daqui também. Então, nós vimos aqui que a área principal a ser considerada é essa área de 12 metros quadrados. Dessa forma, eu vou fazer com que as ações, né, gerem cargas concentradas nos nós. Então, vou fazer isso para a ação permanente, depois vou fazer para a sobrecarga, depois para as demais, até completar o número de hipóteses de ações que eu tenho. Bom, no caso da carga permanente, a conta é a área, que é 6 vezes 2, vezes a ação permanente. Na introdução, nós vimos que esse valor é de 30 kg por metro quadrado, que dividindo por 100 dá 0,3 kN por metro quadrado. Então, esse valor PG que está aqui é de 3,6. E esse da extremidade é 1,8, metade. Para a sobrecarga, eu vou proceder da mesma forma, só que eu vou considerar o quê? A ação da sobrecarga agora, para chegar no valor PQ. No caso da monovia, ela já é uma carga concentrada na extremidade, porque é a carga de içamento. É quanto a monovia consegue içar. Que nós vimos lá na introdução, que é de 15 kN, 1,5 tonelada. Porém, quando você tem um equipamento que faz o içamento de alguma carga, no momento zero, né, do içamento, ele dá um tranco. Ou seja, ele amplifica o esforço do carregamento. Ou seja, um balanço nesse movimento faz com que essa carga eleve o seu valor. E esse valor é elevado multiplicando a carga máxima que ele consegue suportar por um coeficiente de impacto, que é esse 1,25. Então, é um valor usual, 1,25. Portanto, essa ação aqui da monovia, ela tem que ser afetada de um determinado coeficiente de impacto. E estamos utilizando 1,25. No caso do vento 1, que é o vento de pressão, perdão, é o vento de sucção, a orientação dele é de baixo para cima. Diferentemente do vento de pressão, que a orientação é de cima para baixo, no sentido gravitacional. A conta é a mesma. É a carga de vento, a pressão do vento de sucção, multiplicado pela área. Só que tem que observar a direção dela, que é para cima. E no caso do vento 2, que é o vento de pressão, a orientação é para baixo, mas a conta é a mesma, utilizando então o valor da pressão do vento de pressão. Bom, feito isso, nós temos definido as ações por hipótese. Então, ação de carga permanente, ação de sobrecarga, ação de monovia e assim sucessivamente. O que nos resta agora? Obter o esforço que vai acontecer na barra 1. Na prática, eu vou ter que obter o esforço que irá acontecer em todas as barras, uma vez que eu pretendo dimensionar todas essas barras. Bom, para isso, nós vamos utilizar o método dos nós. O método dos nós é um método clássico que nos permite calcular o esforço nas treliças isostáticas. Vamos tomar como exemplo o peso próprio.
Então, o que eu fizer aqui para o peso próprio vai valer para sobrecarga, para o vento, etc. e tal. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar sua treliça com as cargas de peso próprio, que nós definimos lá atrás, e calcularmos a reação de apoio, ou seja, a gente tem que deixar a estrutura equilibrada. Nós assumimos lá no problema que esses nós de vinculação, eles estão vinculados segundo um apoio do segundo gênero, onde tem duas componentes, uma vertical e uma horizontal, para cá e para cá. Bom, se eu parar para pensar, no plano eu tenho três equações da estática, somatório das forças em x, somatório das forças em y e somatório dos momentos. Bom, tenho 4 incógnitas e 3 equações. Aí, aparentemente, o problema é hiperestático. Mas se eu observar aqui, essa barra, nesse sentido, horizontal, não permite que surja essa componente vertical, porque o caminho que os esforços irão seguir, no final ele vai ter que ser orientado aqui, ó, nesse sentido. Dessa forma, essa reação VA não existe. Quem segura todo o esforço, toda a componente vertical é esse apoio de cima. Então essa parcela aqui automaticamente já está eliminada. E aí sobram as três incógnitas que eu preciso para poder compatibilizar com as três equações da estática. Bom, aplicando o somatório das forças em Y, descobrimos aqui por dedução que VA é zero. Resta então calcular VB. Então VB para cima, positivo, e eu vou somar essas cargas aqui para baixo, negativas. Então equilibrando aqui eu tenho um VB de 14,4 kN. Ou seja, VB tem que ser igual ao somatório dessas ações para baixo. Para achar H e HB, primeiro eu vou proceder calculando o momento num ponto. Estou escolhendo aqui o ponto B. Vou assumir que rotacionando no sentido horário, o momento é positivo e rotacionando no sentido anti-horário, negativo. Se você quiser trocar isso aqui, não tem problema, porque a gente está igualando a zero, então o resultado no final das contas será exatamente o mesmo. Então o momento nesse ponto aqui vai ser produzido por essa força, que é essa reação H, multiplicada por essa altura, que é de 2 metros. E como ela rotaciona no sentido anti-horário, esse momento é negativo. E os outros momentos serão positivos. Então, 1,8 vezes 8 roda no sentido horário. Então, é mais. 3,6 vezes 6 no sentido horário. 3,6 vezes 4 sentido horário. E 3,6 vezes 2 sentido horário. Está aqui, ó, tudo positivo. Igualando a zero, chegam ao HA de 28,8 kN. E resta descobrir o HB. Aí eu vou utilizar mais uma equação que eu tenho, que é o somatório das forças em x igual a zero. Então, tenho mais HA com menos HB. Está aqui, ó, menos HB mais HA igual a zero. Logo, HA vai ser igual a HB. E vou ter 28,8 também. Só que um está no sentido e outro em outro. Os sentidos que eu arbitrei para a reação estão corretos, porque todos os resultados deram positivos. Se algum desses fossem negativos, indicaria que o sentido escolhido estaria invertido. Bom, uma vez que a estrutura está equilibrada, eu posso então proceder para calcular o esforço na barra. De que forma? Isolando um determinado nó. Por exemplo, se eu isolar esse nó aqui, eu vou ter que pegar todas as forças que concorrem nesse nó, inclusive o esforço que está ocorrendo nas barras que coincidem com esse nó. Então é isso aqui que a gente vai fazer, ó. Isolando o nó B, está aqui, ó, nó B.
Quais são as forças que concorrem no nó B? Eu tenho VB para cima, VB para cima. Eu tenho 1,8 para baixo, 1,8 para baixo. Tenho HB nesse sentido. E tenho o esforço nessa barra, que eu não sei qual é, que eu chamei de NH, está aqui em vermelho. E o esforço na barra 1, que está aqui nesse sentido que eu escolhi. Eu vou assumir que o sentido desse esforço é de tração. A princípio eu não sei. Você procede da seguinte maneira. Considera todo mundo tração. Se esses resultados forem positivos, é porque está correto o sentido que você assumiu. Se for negativo, é porque está ao contrário do que você está assumindo como hipótese, ou seja, você vai ter um esforço de compressão. Se você proceder dessa forma, todos os esforços de tração serão positivos e todos os esforços de compressão serão negativos. Isso é bom porque você mantém um padrão na configuração dos esforços. Isso facilita na hora de interpretar o resultado e também ajuda na combinação lá na frente. Então, trabalha da seguinte forma, assume que todos os esforços são tração, nesse equilíbrio do nó. E se der negativo é porque é compressão, só isso. Bom, todas as forças estão na direção dos eixos, exceto essa daqui, que eu tenho que decompor. Qual é o ângulo formado entre a horizontal e a barra? 45 graus. Por quê? A altura aqui é 2 e a largura também é 2, ou seja, tem um quadrado. Então, a diagonal de um quadrado. E a diagonal de um quadrado ela está orientada a 45 graus. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é 0,707. Perdão, 0,707. Então, para a gente não vai fazer a menor diferença se eu estiver falando de seno ou cosseno. Então, isso aqui eu tenho uma componente vertical, que é N1 seno θ, e uma componente horizontal, N1 cosseno θ. Bom, agora a gente pode aplicar o somatório das forças em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Aplicando o somatório aqui em relação ao eixo Y, eu tenho menos 1,8 com mais 14,4 e com menos N1 seno de θ. Então está aqui, ó, menos 1,8, 14,4 e menos 1 seno θ igual a 0. Seno θ eu já sei quanto vale. Dividindo aqui eu chego a um esforço na barra 1, N1, de 17,82. Como o valor aqui deu positivo, indica que o sentido que eu escolhi está correto, ou seja, tração. Bom, aqui com isso eu tenho o valor da barra N1, mas só para complementar aqui, a gente vai calcular o esforço na barra NH também. Então eu tenho que aplicar o somatório das forças em x igual a 0. Eu tenho menos 28,8 mais NH e mais N1 cosseno θ. Menos 28 mais NH mais N1 cosseno θ. Cosseno θ eu sei, N1 eu sei, resta saber o NH. Então, substituindo aqui, eu chego a um NH 16,2, tração. Por quê? Deu positivo. E foi exatamente o sentido que eu escolhi de tração. Então, dessa forma, você vai proceder para os demais nós, e dessa forma você vai chegar aos esforços em todas as barras que constituem a treliça. Você vai fazer isso para sobrecarga, para monovia, para o vento de pressão e também para o vento de sucção. Dessa forma, pegando somente a barra 1, eu tenho de esforço permanente 17,8, de sobrecarga 14,8, monovia 26,5, vento 1, sucção menos 41,6 e vento 2, pressão, mais 29,7.
A única diferença aqui que nós vimos no sentido qual é? Do vento. É óbvio, né? Porque, com exceção desse vento de sucção, todas as ações estão para baixo e o vento de sucção para cima. Isso faz com que haja uma inversão no esforço da barra 1. E vamos ver como é que fica isso na combinação. Bom, uma vez que a gente tem os esforços em cada barra, a gente pode seguir com a combinação, cujo objetivo é obter o maior esforço possível naquela barra, dentre tantas possibilidades de combinação de cargas. No estado limite último, a gente vai utilizar a combinação última normal. A combinação última normal, relembrando, é a que a gente mais utiliza, ou seja, para qualquer projeto permanente, sempre será essa combinação que vai ser utilizada, tá? Então, a princípio, o padrão é utilizar uma combinação última normal. Então, essa combinação última normal, a gente viu a equação dela nas aulas anteriores, essa que está aqui, onde eu tenho a parcela de carga permanente e essas duas parcelas são de cargas variáveis, sendo que essa daqui é dita ação variável principal. As ações variáveis principais, elas são assim chamadas por quê? Porque essa ação combinada dessa forma é que gerará o maior esforço na barra. Bom, a princípio a gente não tem como dizer qual é a ação principal. E como é que a gente vai proceder? A gente vai trocar, para cada combinação que eu fizer, que eu estou assumindo somente por enquanto a primeira, eu vou escolher, por exemplo, a sobrecarga como a ação principal. Vou calcular esse resultado e vou ver quanto é que tenho de esforço. Depois eu vou trocar. Eu vou assumir que a monovia é a ação principal. Aí vou calcular e vou ver quanto eu tenho de esforço. Então, quando eu assumo que uma hipótese é principal, as outras são admitidas como secundárias. E dessa forma você vai gerar várias combinações até descobrir qual é a que vai gerar, a que gerará maior esforço. Bom, na nossa tabela de esforços nós temos de uma ação permanente e 4 ações variáveis. Dessas 4, uma é esse vento que gera compressão. Então eu vou assumir inicialmente somente os esforços que geram tração, tá vendo? Tração, 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 tração. Depois eu faço uma combinação considerando a compressão. Essa daqui é uma hipótese para considerar a tração. Então eu tenho aqui a ação permanente, qual é? 17,8, que é a carga permanente. Aí depois eu tenho sobrecarga com monovia. Aqui eu estou juntando sobrecarga com monovia porque elas são basicamente equivalentes no sentido de que elas não atuam o tempo todo. Então a sobrecarga de manutenção, eu não sei em que momento ela irá ocorrer, e a monovia de vez em quando ela é utilizada para fazer o içamento de algum equipamento. E como elas estão no mesmo sentido, elas são igualmente desfavoráveis. Então, por facilidade, elas estão sendo somadas aqui, ó. E o que sobra como efeito de tração, além da sobrecarga e monovia das ações variáveis? O vento 2. Então, lembrando que os ventos nunca são combinados ao mesmo tempo. Então, eu tenho essa primeira combinação a ser feita. Bom, agora vamos aos coeficientes. Carga permanente, CP, peso próprio das estruturas, nós temos aqui o valor de 1,25. Então, está aqui, 1,25. Sobrecarga. Então, eu vou olhar aqui nas ações variáveis e vou procurar sobrecarga, tá vendo? Está aqui, ó. Não é efeito de temperatura, não é vento, não é ação truncada. Ação truncada é basicamente de máquinas, motores.
as outras ações variáveis. Essa daqui, ó, 1,5, que casa também com a monovia, né, que é uma ação variável que não está listada aqui. Então, a monovia tem que entrar nessa coluna junto. Tá? E o vento? O gama Q do vento. Gama Q do vento, ó, a ação do vento está aqui, ó, 1,4. 1,4. Agora eu preciso calcular o π0 do vento. Aí eu vou na outra tabela dos valores de π. Aí eu vou procurar na tabela e vou achar aqui, ó, vento. Vento quanto é? 0,6. Então está aqui, ó, 0,6. Estou fazendo essa conta, eu vou achar 109 kN de esforço de tração, considerando aqui a sobrecarga e monovia como ação principal. Agora o que eu vou fazer? Eu não sei se essa é a ação principal. Eu vou inverter. Agora eu vou dizer que o vento é a ação principal. Então eu vou puxar o vento para cá, ó. E a sobrecarga e a monovia eu vou trazer para cá, vou trocar. E vamos ver o que acontece. Então, vamos voltar aqui para a gente pegar cada coeficiente certinho. O peso, a ação permanente, sempre estará presente. Você não tem como tirar o peso da estrutura. Então, ele está sempre em todas as combinações. Aí eu inverti, trouxe o vento para frente. O coeficiente do vento não vai mudar, vai ser 1,4, como no anterior. Então, eles estão casados, estão juntinhos. Agora, como a monovia e a sobrecarga passaram para cá, o gama Q não mudou também, da monovia e da sobrecarga. Ele continua lá casadinho. O que vai mudar aqui? O π0. Aí eu tenho outra condição. Qual vai ser o π0 da sobrecarga e monovia? A gente vai encarar sobrecarga e monovia com uma coisa só. Bom, aí eu vou olhar na tabela aqui e vou ter que encaixar esse caso de sobrecarga, de ação de uso. Bom, isso aqui vou de baixo para cima. Cargas móveis, não é, né? A gente poderia até encarar a monovia como uma carga móvel, mas ela é de pouca magnitude. Então, a gente já desconsidera isso aqui. Não é temperatura e não é vento. O que sobra são esse agrupamento que eu tenho aqui. Bom, aí eu vou também de baixo para cima. Não se trata de biblioteca. Então, já elimino isso aqui. Garagem. A gente não tem uma linhagem bem específica para isso, então vou descartar também. Aí sobra essas duas. Aqui eu tenho locais em que há predominância de pesos e equipamentos e de elevada concentração de pessoas. Bom, se eu imaginar que isso aqui seria uma área industrial, então não tenho elevada concentração de pessoas. Então só sobra o contrário disso aqui, ó. Eu teria um π0 de 0,5, tá aqui, ó. Então eu teria aqui o valor de 0,5. Bom, a pergunta que você pode fazer é o seguinte: e se eu tivesse utilizado aqui 0,8 ou aqui, sei lá, 0,7, 1, estaria errado? A resposta é não, não está errado. A questão aqui é a melhor adaptação que eu posso fazer que melhor represente o esforço naquela barra. Se eu quiser ser conservador, eu vou utilizar 1. Se eu quiser ser mais criterioso, né, aí eu vou tentar refinar o meu cálculo utilizando outros valores de coeficientes que se encaixem melhor ao problema. Então aqui não estamos falando de certo ou errado, estamos falando do que melhor representa o esforço naquela barra, tá? Bom, aí como resultado aqui eu tenho 94,8. Tração também, porque deu positivo, tá vendo? Mais, tudo mais aqui é tração. Bom, então entre a combinação 1 anterior e a combinação 2, qual que tem o maior valor? A combinação 1. Portanto, essa aqui é que vai prevalecer como esforço de tração. Bom, eu não tenho mais combinações a ser feita na tração, porque eu já utilizei todas. Então, só resta agora fazer uma combinação
incluindo o vento de sucção. E o que a gente vai obter aqui? Que ficou apagado. Mas vamos ver como é que a gente resolve. Bom, deixa essa tabelinha sem por enquanto. Bom, a equação é a mesma, só que agora a gente tem que considerar o seguinte. O vento de sucção está para cima. Está aqui, o vento de sucção está para cima. E as cargas permanentes estão para baixo. Nesse sentido, as cargas permanentes elas são favoráveis, porque ela estabiliza a estrutura no lugar. Ela está combatendo a ação do vento que está tentando levar o telhado para cima. Aí, o coeficiente γg da ação permanente, ele é do tipo favorável. Então, eu vou ter que utilizar, ao invés de 1,25, eu tenho que utilizar 1. Então, por isso que está aqui, ó, 1. Bom, no momento que atuar esse vento, tem algumas possibilidades. Eu posso combinar esse vento com sobrecarga e posso combinar esse vento com monovia. Mas o caso mais crítico seria o seguinte, imagine, você vai usar a manutenção, se tiver, ela deve ocorrer em determinado momento do dia. Assim como o uso da monovia também pode ocorrer em determinado momento do dia. Mas vamos supor à noite, não tem ninguém utilizando, não tem manutenção, não tem monovia sendo utilizada. Bate um vento desse, então o que você tem aí como ações atuando nessa estrutura? Somente o peso da estrutura, que não tem como ser retirado, e a ação do vento de sucção. Por isso que nesse caso, a gente vai ter a combinação mais desfavorável utilizando o vento de sucção. Então, nós vimos que o peso próprio ele é favorável, então eu tenho que utilizar 1. E o vento, quanto eu tenho de coeficiente de vento? 1,4. Independente de ser pressão ou sucção, é 1,4. Então, como só tem uma ação variável nessa combinação, que é o vento, essas outras ficam 0. Então, a conta que eu tenho aqui é menos 40,4 kN negativo, indicando que a barra está sofrendo uma compressão. Então, o que a gente tem como resumo aí? Nós temos um esforço de tração de 109 e um esforço de compressão de 40,4. Tipicamente, as treliças trabalham assim. Dependendo da incidência do vento, algumas barras sofrem tração e dependendo da incidência do vento, essas mesmas barras sofrem compressão. Então, para uma treliça, todas as barras têm que ser dimensionadas, tanto a tração quanto a compressão. As treliças basicamente trabalham dessa forma. Esses valores extremos, de máximos e mínimos, eles são chamados de envoltória de esforços. Nada mais é a envoltória dos esforços define exatamente isso. Quais são os valores extremos que podem ocorrer naquela barra, naquela estrutura. Então, por isso que o dimensionamento é feito assumindo sempre um determinado valor extremo, que é o que preconiza o estado limite útil. Bom, dessa forma a gente responde aí as combinações do L e U. Agora vamos para a combinação referente ao ELS. A combinação referente ao ELS, a gente vai utilizar a combinação chamada quase permanente. Então, basicamente, a gente trabalha com essas duas combinações. A combinação última normal para o ELU e a combinação quase permanente para o ELS. Existem outras que são aplicadas, mas não são para projetos convencionais. Aí teria que se avaliar qual delas, dependendo do projeto, seria utilizada. Mas, assim, no caso geral, essas duas resolvem todos os problemas. Bom,
Falando de estado limite de serviço, a gente está falando de uma situação em que a estrutura deve atender para a sua boa utilização. Então, no caso de um telhado, se esse telhado for muito deformável, ele se deformar bastante, a gente pode comprometer a utilização desse telhado de alguma maneira. Então, essa combinação quase permanente, ela tem que ser escrita em termos de deformação e não em termos de esforço, assim como nós fizemos para o LU. Então, esse FC, que está aqui, eu vou transformar ele em uma deformação. Esse FG eu vou transformar ele em uma deformação permanente. E esse FQ eu vou transformar ele numa deformação variável. Bom, essa equação ela expressa o seguinte: as ações permanentes ou deformações permanentes, elas não são afetadas de coeficiente nenhum. Está aqui, ó. Mas as ações variáveis ou as deformações variáveis são afetadas desse Ψ2, que em geral são valores menores do que 1, como está aqui na tabela. Então, o valor das ações variáveis eles são reduzidos e eu mantenho os valores das ações permanentes integrais. Isso indica o seguinte, que nos projetos, e isso é verdade, o que prevalece com relação ao cálculo da deformação são as ações permanentes. Se eu pensar num prédio, eu sempre cito esse exemplo de um prédio convencional, seja ele de aço nem tanto, mas de concreto, por exemplo. As ações permanentes de peso, de laje, viga, coluna, que tiver lá de alvenaria, somando isso aí, eu tenho mais ou menos uns 60% a 70% das ações. Então, elas são predominantes em relação às outras ações variáveis. Então, por isso que é chamado de combinação quase permanente, porque o que prevalece aqui são as ações as ações permanentes. Então, vamos pensar em algumas combinações que a gente pode utilizar aqui para definir a deformação. Bom, a deformação permanente sempre vai estar lá. Então, eu tenho ela aqui sempre, sem multiplicar por coeficiente nenhum. Aí eu vou pensar o seguinte, bom, em determinado momento eu só tenho a monovia atuando, não tenho sobrecarga, porque a sobrecarga de manutenção não acontece todo o tempo. Pode acontecer, sei lá, até anos, dependendo do tipo de manutenção. Então, eu vou considerar isso aqui como sendo uma possibilidade. A outra é incluir a sobrecarga nessa conta aqui, ó. Então, vou incluir a sobrecarga. E, além disso, eu vou incluir o vento também, né? O vento de pressão, porque todo mundo está empurrando para baixo. Então, ó, se todo mundo está empurrando para baixo, essa deformação aqui tende a aumentar. E a outra é uma combinação considerando o peso e o vento de sucção. Então, são essas três que eu vou testar no meu problema. Se você quiser considerar outras, você pode considerar quantas você achar necessário. E qual é que você vai utilizar? Aquela que gerar a maior deformação na estrutura. Tá? Então, com o tempo, né, digamos assim, com uma certa expertise de projeto, você já consegue eliminar um monte de possibilidades, né? E você vai focar naquelas mais críticas. Bom, vamos ao coeficiente Ψ2. A monovia a gente encarou como sendo uma possibilidade aqui próxima da sobrecarga. Então, o Ψ2 dele é 0,3, tá vendo? Tá aqui, ó. 0,3. E para sobrecarga também, 0,3. Então, tá aqui. E agora do vento. Do vento, se eu olhar aqui, o Ψ2 é 0, tá vendo? Então isso aqui some, essa parcela vai sumir. A mesma coisa acontece aqui. Então, no meu caso aqui, a parcela mais crítica para o cálculo da deformação é essa combinação 2 que eu coloquei aqui. E depois disso, o que você tem que fazer? Bom, essa deformação delta
CP é provocado pela ação permanente. Essa deformação ΔSC é provocada pela sobrecarga. E essa deformação ΔM é provocada pela monovia. Então você vai pegar a sua estrutura, vai modelar ela, né, vai calcular a deformação, considerando primeiro a sobrecarga, a carga permanente, e vai obter a deformação máxima que está acontecendo na estrutura. No caso da treliça em balanço, a deformação máxima acontece na ponta da estrutura. Então eu já tenho aqui a deformação permanente. Depois vou calcular a deformação gerada somente pela sobrecarga. Então o efeito é o mesmo, tem essa deformação gerada por esse carregamento. E depois eu vou calcular a deformação provocada pela monovia, que é essa deformação ΔM que está aqui. Então, dessa forma eu tenho as deformações provocadas pelas três ações da minha combinação. Bom, e no final das contas, o que eu tenho que considerar? As deformações que serão geradas por essa combinação que está aqui, elas têm que atender um determinado limite. E que limite é esse? É o limite estabelecido pela NBR 8800. No caso de coberturas de vigamento, a gente pode pensar que essa treliça nada mais é que uma viga treliçada. O deslocamento máximo vertical admitido é L para 250. Quem é L? L é o vão da sua treliça, que é essa dimensão daqui até aqui. Para a nossa treliça nós temos 8 metros, 800 centímetros, dividido por 250, eu tenho 3,2 centímetros. Ou seja, as deformações geradas por essas ações que estão aqui não podem ser superiores a 3,2. No máximo 3,2, mas não superior, para não comprometer a utilização dessa estrutura como uma estrutura rígida. Então, se essas deformações forem maiores que 3,2, você vai ter que substituir algumas peças da sua treliça para melhorar a rigidez. Nesse exemplo, a gente não está calculando numericamente ΔCP, ΔSC e ΔM, porque nós precisaríamos primeiro calcular quais são as barras, os elementos, os perfis da treliça. Vai ser cantoneira, vai ser perfil U, perfil L, para então a gente conseguir calcular a deformação. Mas independente do valor numérico, esse é o procedimento que a gente tem que seguir num projeto estrutural. Então isso define um escopo de projeto dentro do chamado método dos estados limites, onde eu tenho que atender o L e o estado limite último e também atender o estado limite de serviço. Bom, com isso a gente fecha esse exemplo. Eu deixei também lá no ambiente esse outro exemplo aqui para vocês resolverem em casa e me passar o resultado. Aqui a gente está focando somente numa viga, numa dada seção, em que vão atuar alguns esforços de flexão oriundos de algumas cargas. Peso próprio da estrutura metálica, outros pesos próprios de elementos não metálicos, aí você vai olhar na tabela para pegar o coeficiente, ocupação, que nada mais é que a sobrecarga, e uma incidência de vento de 20 kN/m. Repare que aqui os sinais são todos iguais. Nesse sentido, todos esses esforços de flexão são desfavoráveis. Então você tem que ter a combinação considerando todas as ações como desfavoráveis. E no final você vai obter qual é o momento de projeto. Isso aqui a gente está falando somente do estado limite útil. Então tentem resolver isso em casa e a gente vai se falando ou por e-mail, pelo Classroom, mandando dúvidas até por aqui mesmo pelo YouTube.
E a gente vai tentar tirar todas essas dúvidas e mais à frente eu vou transmitir a resposta desse exemplo. Mas enquanto isso, seria interessante você praticar ele em casa, até para poder gerar dúvidas e a gente esclarecer as dúvidas mais facilmente. Bom, para fechar essa aula, eu queria só mostrar para vocês um caso prático de projeto. Deixa eu subir ele aqui rapidamente. Bom, aqui. Isso aqui é uma verificação estrutural que eu fiz recentemente. Isso aqui é um relatório, tá? Então, era uma estrutura já existente, um galpão feito sem critério, né? Feito por serralheros, sem conhecimento técnico adequado. Então, os elementos eram muito delgados e aí o cara precisava instalar uns painéis fotovoltaicos, né? Isso para geração de energia solar, e gerou a dúvida de se a estrutura era resistente para poder suportar. Então, o que você tem que fazer? Fazer uma verificação para saber as condições da estrutura. Bom, aqui, ó, para a gente ter uma ideia de que a gente está falando, nós temos as hipóteses, né, as cargas que irão atuar na estrutura. Temos aqui, por exemplo, peso próprio dos elementos. No caso dos programas, eles são obtidos automaticamente. Nós temos peso de telha, peso de terça, acessórios. Acessório aqui é geral. Conector, solda, parafuso, o que tiver na estrutura, ele também entra como peso. No caso, ele queria incluir placas solares, tem que incluir o peso de uma placa solar. Sobrecarga de manutenção, que é exatamente aquela que é da norma, 8.800, tá? E as cargas de vento, que são obtidas pela 6123. E aí tem um procedimento de cálculo específico para essa carga de vento. Então, a norma especifica essas cargas de vento para a gente. Aqui, só para ter uma ideia, existem alguns programas freeware que podem ser utilizados na obtenção da carga de vento. Esse aqui é o Autoventos, que eu utilizei para obter a ação do vento nessa estrutura de galpão. Depois a gente pode até falar um pouco sobre ele. Então, deixa eu passar aqui. Então, o autovento irá gerar as hipóteses de vento. Então, aqui, ó, vento de sucção, tá vendo? Vento de pressão. Vento de sucção e vento de pressão. Então, tem algumas hipóteses que ele gera para a gente considerar. Bom, depois disso, você vai fazer o que a gente chama de combinação de carga. Não tem jeito, ó, combinação para o LU. Tá aqui, ó. E aí você vai, dentre as suas hipóteses, trabalhar com as combinações. Bom, aqui um pouquinho diferente do que a gente viu no exercício, os coeficientes que eu estou gerando por LU, eles não serão coeficientes de majoração. Eu vou utilizar a carga em serviço. Por quê? Porque eu quero verificar a estrutura que já está existente. Eu não quero dimensionar uma estrutura nova. Se eu majorar essa ação de 1.4, 1.25, como na tabela, eu vou estar gerando um esforço que não é o real. O real é o esforço como ele está atualmente. Então, quando você faz uma verificação de uma estrutura já existente, você não tem que multiplicar os esforços além do que eles já são, porque senão você vai estar tendo um resultado equivocado. A única coisa que você vai considerar são os fatores psis de combinação. Aquele psi0, no caso aqui não seria psi0, seria o psi1, ó, do vento, tá vendo? 0,6, exatamente aquilo que a gente viu na tabela, sem diferença nenhuma. Sobrecarga, 0,5, exatamente igual. E também teríamos aqui as combinações do estado limite de serviço. Aí exatamente as mesmas combinações, né? Aí você vai criando as combinações que você melhor se adequa. Aqui eu criei algumas até a mais do que estava lá,
justamente para tentar sentir qual era o nível de flexibilidade daquela estrutura. Os programas de análise em geral, ele já nos permite considerar as combinações. Então, como eu utilizei aqui o SAP, aqui você tem uma ideia da tela onde a gente consegue colocar as combinações que a gente criou. Depois disso, o programa vai analisar, né? Aqui, ó, faltou aqui as cargas aplicadas, tá vendo? Exatamente, para cada uma daquelas ações, a gente coloca as ações aplicadas nos nós, né? Para carga permanente que é automático, aqui peso de terça, telha, painéis solares, esse aqui das placas fotovoltaicas. Aqui já é da sobrecarga, as ações nas sobrecargas, as ações de vento. Aí eu tenho 4 hipóteses de vento, exatamente igual ao exercício, não tem diferença nenhuma. Aí depois o programa vai analisar o resultado das análises e a gente vai definir os limites. Aqui o limite da nossa treliça, a gente só trabalhou com o limite vertical. No galpão inteiro a gente tem que obter também a deformação horizontal. Bom, essa estrutura ela é totalmente errada, então não atendeu nenhum critério passou de deformação, tá? Tanto vertical quanto horizontal, né? Aqui, ó, que é aquela configuração deformada para esse galpão. Carga permanente, sobrecarga, aí daqui já fala das combinações que eu utilizei. Tá vendo a estrutura? Bastante flexível, você teve deslocamento aí na ordem de... Teve deslocamento aí gerado até 10 centímetros, que é inadmissível para uma estrutura dessa, tá? E também a gente tem um resultado de tensões. Isso aqui seria para atender o ELS, né? Ou seja, tem que atender os dois, ELS e LU. Não atendeu um dos dois, já está eliminado. E o resultado das tensões. Aqui o programa coloca em vermelho todos os elementos que não atenderam. Então pode ver que são muitos, principalmente os pilares. Então é uma estrutura que está comprometida com sério risco de colapso. Isso aqui é só para a gente complementar a explicação e verificar que temos uma correlação entre o que foi explicado e um problema prático de engenharia. Então a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês estejam bem e que não desanimem, não. Vamos estudar e vamos avaliar, fazer os nossos exercícios. Um forte abraço e até mais.